Oiê! Extraordinária quinta-feira para você! Ótima tarde! Oiê! Bora! Vamos chegando, meu povo! Extraordinária quinta-feira para você. Vamos para mais uma live aqui no nosso canal, aqui no nosso Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Quem já tá chegando aí, fala pra mim, gente. Tá legal o som, a imagem? Tá tudo certo? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem ou tá travando a imagem? Aqui pra mim parece que tá travando um pouquinho. Quero que vocês me falem aí se tá tudo certo. Tudo certo? Maravilha! Bora mandar o aviãozinho para trazer mais gente aqui para essa live? Hoje a gente vai falar de um assunto incrível aqui que vai transformar a sua vida, a sua liderança. E eu quero transbordar na sua vida hoje. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Vamos dar uns segundinhos aí pro pessoal vir chegando aí pra nossa live. Gente, me fala, o que vocês estão achando aí das nossas lives, todas as terças e quintas-feiras? Estão fazendo sentido pra você? Todas as terças e quintas-feiras, às 12h57, nós estamos aqui. Nós estamos aqui falando de liderança, falando de comunicação, falando de gestão emocional, de oratória. Momento realmente para desbravar aí na sua vida, para te ajudar. Olá, ótima tarde, extraordinária tarde, Cláudia. Obrigado pela sua presença. Pessoal que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo aí à nossa live, a nossa... Todas as terças e quintas, como eu estava dizendo, né? Nós temos live aqui no nosso canal, onde nós trabalhamos todo o foco para te ajudar no seu processo de autoconhecimento, para te ajudar a desenvolver a sua comunicação, a sua oratória, a sua gestão emocional. Então, esse é o nosso objetivo maior aqui pra gente poder te ajudar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aí, gente. Bora colocar óculos aí para poder enxergar melhor. É Cláudio, bem-vindo, Cláudio. Mandar um abraço pro Wellington. O Wellington, chama ele aqui pra live. Ótimo dia pra você, extraordinária tarde. Muito bom. Pimenta, seja bem-vindo. Graciele, seja bem-vinda à nossa live. Hoje nós vamos falar de um assunto incrível. Fala aí pra mim, você já é líder? Você já lidera? Muitas vezes as pessoas perguntam assim pra mim, Fran, como que eu faço para ser líder? Como que eu faço para desenvolver minha liderança? O líder, ele já nasce líder e por isso ele tem as oportunidades de liderança? Ou é possível ter esse desenvolvimento ao longo da minha vida, da minha carreira? Bom, o que eu diria para você, né? Uma das coisas que eu sempre falo aqui, que independente de você ter uma equipe, independente de você ter uma empresa, independente dessa situação, você já precisa ser líder. Por quê? Você precisa ser líder de você, precisa liderar seus sonhos, liderar seus planos, precisa de fato ter uma noção de onde você está hoje e aonde você deseja chegar e como você vai traçar esses caminhos. Então, obviamente, que o processo de liderança, ele começa com você, ele começa na sua vida, ele começa nas suas particularidades, ele começa exatamente ali com os seus sonhos, com o seu planejamento, né? Qual o seu plano para 5 anos? Qual o seu plano aí para 10 anos? E como que é que você vai liderar esses planos? Então, acontece muito das pessoas confundirem esse processo de liderança e de achar que você consegue ser líder de uma empresa, consegue liderar uma equipe, mas sem antes liderar a si mesmo. E aí, gente, é um momento muito importante para reflexão mesmo, porque ainda que você não queira liderar uma equipe, ainda que você não queira liderar uma empresa, é necessário liderar a si primeiro, né? É necessário se autoliderar.
porque senão não consegue ter esse avanço aí. Alexandre, extraordinária tarde, seja muito bem-vindo. Então, quais são os traços da personalidade para exercer uma liderança? Se nós formos pegar algumas teorias antigas, você vai ver que nessas teorias citam alguns traços, como por exemplo, traços físicos. Às vezes a pessoa precisa ter uma aparência, precisa ter uma energia, precisa ser alguém alto, né? Alguém com uma força física. Às vezes é relacionado também traços intelectuais. Esses traços intelectuais, que é a facilidade de adaptabilidade às diversas situações, ao ambiente, ser automotivado, ter um entusiasmo, se sentir uma pessoa autoconfiante, ter assim um elevado QI, né, que é a inteligência, ter uma inteligência alta. Então, esses traços intelectuais também são muito falados em teorias antigas que falam de lideranças natas. O que é isso? É alguém que já nasce mesmo com o perfil de liderança. Muitas vezes as pessoas já vão nascer com esse perfil de liderança e elas vão demonstrar esses traços ao longo da sua vida. Outro traço, né, de personalidade da liderança para exercer uma liderança, quando é uma liderança nata, muitas vezes é o traço social. É uma pessoa com uma habilidade de relacionamento interpessoal. Então ela já é influente nata, ela já nasce com o poder de influenciar as outras pessoas. Extraordinária tarde, Reginaldo. Seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui, hein? Outro ponto que vale a pena a gente falar, que são traços relacionados para a tarefa. Ou seja, tem pessoas que já têm um impulso para a realização de determinada tarefa. Ela é persistente, ela é insistente. O não para ela como resposta não existe. Então ela sempre vai em busca do sim. Ela já tem o entusiasmo para isso. E é natural, muitas vezes, para quem tem uma liderança nata, nascer com esses traços. Mas ao longo da minha carreira, ao longo de muito estudo, de muitos treinamentos, o que é que eu tenho descoberto? É que a liderança, ela pode ser desenvolvida, ainda que a pessoa não tenha nascido com esses traços. Ela pode desenvolver a sua liderança, só que ela precisa querer. Eu só posso e desenvolvo a minha liderança se eu quiser desenvolver essa liderança. Ou seja, tem muitos bons profissionais, por exemplo, muitos bons aí pessoas na área de vendas, muitos profissionais na área administrativa, que o líder, o gestor da empresa começa a enxergar nele ali uma capacidade muito grande e de repente promove ele a líder. Mas a pergunta é, ele quer ser líder de equipes? Ele quer assumir essa responsabilidade? Então, o primeiro passo não é você sonhar por ele, pelo seu liderado, não é você sonhar pelo seu colaborador, mas é você entender qual é o sonho que ele tem, o que o move, porque às vezes ele quer continuar naquela função, ele é bem naquela função e de repente eu promovo um excelente vendedor a um líder e ganho um péssimo líder, por exemplo. Então a liderança ela pode ser desenvolvida, mas a primeira pergunta é, eu quero? Né? É o que eu quero? É o que eu desejo? Eu desejo ser líder? Estamos aí em momento de eleição. Né? Então, às vezes, tem alguém se candidatando, muitas vezes, porque por influência, porque alguém falou que teria chance, mas é o que a pessoa quer, enfrentar os desafios que ela vai passar a enfrentar. Então, ter essa clareza é muito importante. E aí eu começo a dizer para você de 3 pilares que um líder, um verdadeiro líder, precisa dar uma atenção. Esses 3 pilares, ele vai poder te direcionar para um caminho mais assertivo, ele vai poder direcionar você para um resultado mais assertivo dentro da sua carreira, da sua profissão, da sua vida em si. Bora lá? Bora lá? Antes de eu falar desses 3 pilares, quem tá aqui comigo? Olha só que legal, sejam muito bem-vindos. Feliz por recebê-los aqui. Me ajude a trazer mais gente para essa live? Bora enviar aí o coraçãozinho, o aviãozinho, né? Vamos mandar o aviãozinho
para que mais pessoas possam chegar aqui na nossa live e ter acesso a essa informação para entender como é que eu consigo me desenvolver como líder, o que é que me falta, quais são as competências, quais são as estratégias que a gente pode aí se desenvolver como líder. Então envie esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó. Esse aviãozinho aqui. Gente, eu estou passada com esse azul aqui hoje. Olha que maravilha. Esse azul foi a minha manicure que escolheu. Eu falei, vamos mudar um pouquinho, né? Sempre a gente fica num tom ali de vermelho, de roxo, lilás. E hoje a gente resolveu passar essa cor. O que você acha, hein? Fala aí pra mim se tá bonito. Eu gostei. Gostei bastante. Bom, então, olha só. Nós temos 3 pilares para a gente desenvolver uma autoliderança. O primeiro pilar, que eu sempre falo, que sem ele a gente não consegue avançar em nada na nossa vida. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Fran, como é que funciona esse autoconhecimento? Gente, a gente precisa de mentores, nós precisamos de um coach, nós precisamos de pessoas que já avançaram na sua vida, que já descobriram o caminho e que nos ajude a nos direcionar. Porque essas pessoas vão nos ajudar a mergulhar no nosso autoconhecimento, para que a gente tenha maior clareza dos nossos valores. Quais são os seus valores hoje? Né? Numa escala de 1 a 10, qual o seu valor principal? Quais são os 10 valores hoje que você não abre mão? Oi, Max, que bom tê-lo aqui. Saudade, meu amigo. Seja bem-vindo, hein? Quais são os seus valores? Então, quando a gente entende que os 3 pilares, né, são 3 pilares para você desenvolver uma autoliderança, o primeiro processo dele é o autoconhecimento, é você realmente mergulhar no seu autoconhecimento para identificar quais são os seus valores, qual o seu propósito de vida. Como que a sua missão vai fazer você alcançar e viver o propósito de vida, o propósito que você nasceu para viver, né? Que ação que você precisa fazer para viver esse propósito? Quais são os seus pontos fortes? O que é que você precisa realçar nos seus pontos fortes? O que é que você vai bem? Meu ponto forte é minha comunicação, meu ponto forte é minha capacidade de reconhecer a habilidade do outro, de poder ajudar o outro no processo de desenvolvimento, né? Quais são os seus pontos fortes ali? Minha capacidade de relacionamento, você elencar, poder entender quais são os seus pontos fortes. Mas mais do que isso, quais são os seus pontos de melhoria? Qual a competência que te falta hoje para você chegar naquele planejamento, naquela meta que você colocou? Como você vai desenvolver essa competência? Quais são as pessoas influentes que farão parte desse desenvolvimento seu? Então, quando a gente fala dos pilares do autoconhecimento, nós estamos falando do primeiro pilar, que do pilar da liderança. A gente está falando do primeiro pilar, que é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, eu digo que é uma viagem que a gente dá para dentro da gente. É uma viagem que a gente faz ali para nossa história. É uma viagem, é um mergulho que a gente vai fazer em busca do nosso ser, do nosso eu interior, do nosso eu superior, do nosso eu maior. E como que nós vamos trabalhar e mergulhar nesse autoconhecimento? Então, para desenvolver uma liderança, eu preciso mergulhar neste pilar. Se eu quiser desenvolver uma liderança, eu preciso mergulhar no pilar do autoconhecimento. E para me ajudar nesse autoconhecimento, é necessário nós termos pessoas, nós termos coach, nós termos mentores, né? E às vezes você deve estar pensando assim, Fran, você está falando isso só porque você é mentora, só porque você é coach, é treinadora. Não, gente, não é por isso, até porque a minha agenda é mega lotada. Se não for comigo, você precisa procurar alguém que faça sentido para você, entende? Eu estou falando isso para você porque eu precisei passar por isso. E só depois que eu passei por isso é que eu consegui me desenvolver, que eu consegui avançar, que os meus projetos se tornaram reais na minha vida. Eu passo por isso todos os dias com os meus mentorados, com os meus coaches, nos meus treinamentos. Hoje, por exemplo, nós temos um treinamento presencial com quase 15 líderes,
né? Onde nós estamos há 3 meses acompanhando esses líderes. E quando eles mergulharam para dentro do autoconhecimento deles, nesses 3 meses foi possível a gente ver a evolução deles. Foi possível a gente ver a capacidade de entrega, o crescimento de cada um. E sozinho, muitas vezes, a gente não vai conseguir. Por quê? Mentores, coaches, eles vão aplicar ferramentas de autoconhecimento com você que vai fazer você ter maior clareza de quem você é, quem você nasceu para ser, qual o seu propósito, quais são os seus pontos fortes, o que é que você precisa melhorar, como é que a gente vai melhorar isso. Ele vai te ajudar a traçar esse planejamento. E é basicamente isso que fizeram comigo e é o que eu faço com os meus mentorados, com os meus alunos, com os meus coaches, para tirar eles do estágio da estagnação e desenvolver uma liderança inteligente, uma liderança que gera frutos, uma liderança que faz com que eles se sintam ali pessoas melhores, realizadas, satisfeitas na vida. Ainda essa semana eu estava com uma mentorada, para vocês terem uma ideia, e a gente trabalhando uma estrutura dela de uma palestra que ela vai ministrar, né? E dentro desse processo de mentoria eu trabalho vários pilares com os meus mentorados e nós estávamos conversando sobre uma pessoa que está precisando muito de um processo desse, né? E ela falou assim: Francine, essa pessoa, ela é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Olha isso, gente. E assim, eu peguei aquela frase e eu falei, pois é, uma pessoa pobre, ela só tem realmente dinheiro, mas ela não tem presença de espírito, ela não tem ali essência, ela não consegue ajudar outras pessoas e o que é pior, ela não ajuda a si mesmo, não é? Então ela não tem gestão emocional, ela não tem controle, ela não tem um autoconhecimento, ela não sabe quais são os pontos fortes dela, muito menos quais são os pontos a serem desenvolvidos, os pontos de melhoria, e quando eu quero tapar os meus olhos para isso, eu vivo cegamente a minha vida. Então, o primeiro pilar para desenvolver uma liderança inteligente é o autoconhecimento. E eu não consigo sozinho. Então, você que está aqui me assistindo, que quer desenvolver, que quer avançar, que quer crescer, que tem sonhos maiores, né? Que quer realizar ainda mais nessa vida enquanto você vir a existir, é necessário buscar um processo do autoconhecimento. Precisa se conhecer. Precisa conhecer suas fraquezas, as suas limitações, quais são as suas crenças que te limitam. Que tipo de crença tem te limitado? Eu tenho conversado com algumas pessoas de algumas cidades, eles falam assim, aqui não tem profissional, aqui eu não consigo pessoas que possam me ajudar. Será mesmo? Ou será que é uma crença que te limita, né? E como é que você foca na solução? Será que você vai ficar só focado nesse problema? Como que você vai focar na solução? Então, o mentor, o coach, ele tem essa capacidade de te ajudar. Né? Todo líder, ele precisa inclusive fazer terapia. Eu falo muito isso nos meus treinamentos. Você é líder e você não tem mentor, você não tem um terapeuta, você já precisa começar a pensar nisso. Então esse é o primeiro pilar, tá? Primeiro pilar para você desenvolver uma liderança. Você às vezes não nasceu com uma liderança nato, até mesmo quem já nasce com aqueles traços de liderança que eu falei aqui no início, ele também precisa desenvolver. Mesmo quem nasce com esses traços de liderança precisa desenvolver em algum determinado momento. Então, eu desenvolvo a minha liderança se eu quiser. A liderança, ela pode ser desenvolvida. E o segundo pilar, Fran, qual é o segundo pilar da liderança inteligente? Gente, sem sombra de dúvidas, o segundo pilar para você desenvolver uma liderança inteligente é a sua capacidade de gerir as suas emoções. E a capacidade de gerir as suas emoções é você que comanda. Imagina aí uma Ferrari linda, potente, vermelha. Consegue imaginar essa Ferrari maravilhosa? Pois é, agora imagina um condutor dentro dessa Ferrari. Se ele não tiver uma boa gestão emocional, se ele não souber conduzir essa Ferrari,
Imagina o estrago que ele pode fazer. Só que esse estrago não vai ser só na vida dele. Esse estrago vai ser na vida das pessoas que passarem por ele naquele momento. Ainda que ele esteja conduzindo aquela Ferrari linda, potente, maravilhosa, mas se ele não souber conduzi-la, ele pode provocar um grande estrago. E a gestão emocional é isso. Imagina que esse cérebro que nós temos aqui, ele é uma Ferrari. Se eu não souber conduzir esse cérebro, se eu não souber conduzir as minhas emoções, eu posso provocar um grande estrago na minha vida e na vida das pessoas que passarem por elas. Então, quando a gente tem essa clareza de que esse segundo pilar, para eu ter uma gestão emocional, para eu ter uma liderança, é a gestão emocional, quando eu tenho essa clareza, eu consigo, de alguma forma, trabalhar isso. Então, eu tenho que ter resiliência. O que é resiliência? Certa vez, dois engenheiros estudando sobre resiliência, eles soltaram do alto uma barra de ferro até o solo. Quando essa barra de ferro bateu no solo, abriu um buraco. E no que eles tiraram essa barra de ferro desse solo, esse buraco começou novamente a voltar ao seu estado original. Então aquele buraco começou a sumir, aquele solo, aquele barro começou a voltar de novo ao seu estado original. A resiliência é exatamente isso. É a nossa capacidade de passar pela turbulência, de passar pelos problemas que a vida nos gera, de passar por uma pandemia, por perdas muitas vezes de entes queridos, e que não é fácil, não é? É a nossa capacidade de passar por essa turbulência e voltar ao nosso estado normal mais rapidamente. Porque quanto mais eu prolongo, né, eu protelo essa situação, mais tempo eu vou demorar para voltar às minhas emoções normais. Então, gerir as emoções é isso, é a capacidade de passar pela turbulência, mas voltar rapidamente para o seu estado original, para o estado emocional original. Então, é agir de forma adequada a diversas situações. É ter empatia com o próximo. Às vezes você vai receber pessoas, vai atender pessoas que estão totalmente exaltadas emocionalmente. Semana passada eu conversava com 3 mentoradas minhas sobre os atendimentos que elas têm feito na empresa delas e que as pessoas estão chegando muito exaltadas e que elas também estão muitas vezes debatendo com essas pessoas. E eu ainda falei, bom, é a gente que decide, né? Se a gente quer entrar na onda da pessoa e se exaltar também, ou se a gente mantém nosso equilíbrio, porque às vezes ele está com um problema e que ele não está conseguindo resolver, e aí ele chega próximo das outras pessoas e quer descarregar aquela energia negativa. A decisão é minha. Se eu também entro na onda dele e descarrego a minha energia negativa com ele, ou se eu fico mais equilibrado ali. Então você decide como é que você quer agir. E isso é a nossa capacidade de gerir as nossas emoções. Porque no dia a dia nós vamos viver situações assim, nós vamos viver situações difíceis. Mas eu decido como eu quero corresponder à negatividade do outro. Isto é gerir as emoções, né? Isto é saber receber a negatividade do outro. Me diga se isso faz sentido para vocês. Gente, vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Deixa eu ver quem é que tá aqui já com a gente. Ó, Cris! Bem-vinda, amada! Muito bom tê-la aqui. Nilma, seja bem-vinda. Ilani, Ivone, olha só, que legal. Me diga se isso está fazendo sentido para vocês. Oi, Suelen, ótima tarde para vocês, extraordinária tarde para vocês, gente. Extraordinária quinta-feira. Nossa live de hoje, para quem está chegando, nós estamos falando sobre o processo de desenvolvimento de liderança. Muitas vezes tem... Deu uma travadinha aqui, mas voltou. Muitas vezes tem pessoas que já nascem com uma liderança nata, mas a liderança é possível desenvolver. É possível desenvolver se eu quiser desenvolver, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender,
Eu sou líder de qualquer forma, você é líder de qualquer maneira. Você é líder de você mesmo, você é líder dos seus sonhos, dos seus planos, queira você ou não. Se você é casado ou casada, você é líder da sua casa, dos seus filhos, queira você ou não, você já é líder. E antes de querer ser líder de equipes, de querer liderar uma empresa, uma organização, eu preciso entender o processo da minha liderança na minha vida. Não tem como a gente querer liderar alguém se a gente não liderar nós mesmos. E aí nós estamos falando disso e entendemos que esse processo de liderança de pessoas, de equipes, é possível desenvolver se eu quiser. Porém, muitas vezes, gestores sonham pelos seus colaboradores. Eu digo isso porque eu já fui assim. E eu errei muito por ser assim. Porque a gente, como gestora, a gente olha pro colaborador e fala, nossa, tem grande potencial para liderar. E aí você tem lá o seu plano de carreira, né, dentro da sua empresa, bem desenvolvido, e começa a sonhar, fazer a trajetória para ele. Mas espera aí, ele quer ser líder? Ele quer liderar um setor? Ele quer liderar um time? E quando você começa a sonhar, às vezes até para os nossos filhos mesmo, a gente sonha, você tem que fazer essa faculdade, você tem que trabalhar nessa profissão. Por que a gente sonha isso? E aí, às vezes, nós estamos pecando e desviando a pessoa de viver o propósito dela, a missão dela, a vida dela, e ela passa a viver a vida que a gente quer. Eu encontro muitos alunos assim, Brasil afora, quando eu vou ministrar um treinamento, uma aula, eu encontro muitas pessoas que ao final da minha aula chegam e conversam comigo e falam assim, professora, olha, você me fez refletir tanto que eu tô pedindo demissão da minha empresa. Eu falei, que responsabilidade! Por que você tá pedindo demissão, né? E aí a gente vai conversar e vai identificar e vai ver que realmente a pessoa estava fazendo aquilo que os pais queriam. Ah, eu me tornei advogado porque meu pai queria, minha mãe queria, porque eles eram, então assumi o escritório e tudo mais. Ah, hoje eu trabalho na empresa que os meus pais lançaram, fizeram, né? Que os meus pais realmente criaram. Mas, na verdade, eu queria ser surfista, sei lá, qualquer outra coisa, sabe? E aí a pessoa estava infeliz, né? Então, por isso o autoconhecimento, e aí eu falei do primeiro pilar, que você precisa de um coach, você precisa de um mentor, você precisa de alguém que acompanhe você na sua carreira, que acompanhe você na sua vida. E o primeiro pilar para desenvolver essa liderança, essa autoliderança, é o autoconhecimento. Nesse autoconhecimento a gente consegue descobrir várias coisas ali, vários aspectos de pontos fortes, pontos positivos, exatamente ali de valores, de crenças, de limitações, como é que a gente quebra isso, né? Como é que a gente identifica a nossa missão para viver o nosso propósito. Então, só um profissional que consegue te ajudar. Eu tive vários profissionais, eu ainda tenho mentores que trabalham comigo nisso, que me ajudam, que me desenvolvem, e é aí que a sua carreira avança, é aí que você se sente mais feliz, é aí que o seu propósito de fato de vida começa a ter ali, pegar forma, né? Você começa a viver ele na sua essência. Estar aqui, por exemplo, com vocês, para mim é um propósito de vida. Todas as terças e quintas-feiras, às 12h57. Podendo ajudá-los, podendo transbordar na sua vida, podendo comunicar, né, aquilo que eu nasci para fazer, para viver. É um propósito de vida. Então esse é o primeiro pilar, autoconhecimento. O segundo pilar, gestão emocional. É você entender, né, a sua capacidade de gerir as suas emoções diante de frustrações. Como que eu passo pelo conceito da resiliência, volto ao meu estado original, ainda que eu tenha passado por uma turbulência. Então como que eu me comporto diante da negatividade do outro, diante da falta de controle emocional do outro. E aí também, esse é um pilar importante que um mentor pode te ajudar a se desenvolver. E por fim, não menos importante, o terceiro pilar para você desenvolver uma autoliderança, uma liderança. Gente, sem sombra de dúvidas, são contatos, rede de contato, networking. Por que network? Porque quais são as pessoas hoje que fazem parte da sua vida? Quais são as 5 pessoas hoje que te ajudam a desenvolver, que influenciam você positivamente? Estudos já mostram que você e eu somos a média das 5 pessoas que fazem parte da nossa vida, das 5 pessoas que fazem parte do nosso dia a
dia, as 5 pessoas que você mais convive. Então, o que é muito importante? Você poder listar quais são essas pessoas e de que forma essas pessoas podem contribuir para o seu crescimento. De que forma essas pessoas podem contribuir para você viver a sua visão, a sua missão, para você viver o seu propósito, né? Quais são os livros que você lê? Como que essas pessoas influenciam nesse autoconhecimento, influenciam no desenvolvimento do seu conhecimento? Então, este é um pilar mega importante para que todos aqueles que querem desenvolver uma liderança inteligente possam mergulhar fundo. Quando eu trabalhei isso na minha vida e os meus mentores, né, começaram a falar isso para mim, eu fui fazer uma lista de quais eram as pessoas. E eu percebi que algumas das pessoas que eu mais convivia não estavam mais agregando na minha vida. Eram pessoas que estavam estagnadas, que tinham parado de crescer, de desenvolver há muito tempo, né? Eram amigos antigos, sabe? Que não avançaram, que não estudaram. E eu falei, gente, eu parei para pensar e eu falei, meu Deus, e é verdade, o que essas pessoas têm agregado hoje no meu conhecimento? E aí eu comecei então a olhar para o meu planejamento e identificar quais eram os contatos que eu precisava ter, quais eram as pessoas que eu precisava aproximar um pouco mais, que fariam parte do meu projeto de vida, que fariam parte ali das estratégias que eu tinha para viver o meu propósito, para viver a minha missão. Então, às vezes, pode ser que você chegue nesse estágio. Pode ser que quando você olhe para 5 pessoas que você mais convive no seu dia a dia, né? Eu não vou falar para você olhar para dentro da sua casa, porque, obviamente, a gente mais, né, convive com as pessoas ali na sua casa. Mas eu estou falando de contatos estratégicos, tá? Porque quando você olhar para dentro da sua casa, você vai conviver com a sua esposa ou com o seu esposo, né? Com seus filhos, aí já deu 5, né, gente? Então eu estou falando de pessoas estratégicas, estou falando do seu meio social, né? Por exemplo, quando você tem dúvida para tomar uma decisão, para quem é que você liga? Quem são essas pessoas que vão te orientar? O ano passado eu estava para fazer a aquisição de uma empresa onde foi me oferecido e eu falei, fiquei muito tentada a realmente, sabe, adquirir. E eu liguei para uma das pessoas que são muito influentes, que é um coordenador que eu convivo, é um coordenador de MBA da FGV, eu dei muitas aulas para ele. E aí eu falei, olha, eu preciso falar com você e tal. Ele falou, não, vou marcar um horário, marcamos um horário, eu conversando com ele, falei, olha, apareceu essa oportunidade, e o que você acha, né? E aí, gente, ele é da área financeira. E ele falou com tanta clareza para mim, tantas informações que eu não tinha ideia. E que talvez se eu não tivesse falado com ele, eu teria dado um passo que não teria sido saudável. E ele falou assim, Francine, olha só, a gente está saindo agora de uma pandemia. Ainda vamos precisar de uns 2 anos para equilibrar tudo. Olha isso, hein? Ainda vamos precisar de uns 2 anos para equilibrar. Esse projeto é um projeto bom, mas para este momento pode ser um projeto que vai te gerar um desgaste tão grande que talvez não é o que vale a pena para você nesse momento. Nós vamos entrar no ano político é tudo muito incerto, não sabemos quem é que vai entrar para o próximo governo, e ele falando tudo isso para mim no ano passado, né? Não sabemos quem é que vai entrar para o próximo governo, quais serão as decisões. Então, talvez esse não seja o momento para você tomar essa decisão agora, né? Se você puder congelar essa decisão, esperar passar esse período e aí sim a gente volta a conversar. E aí ele veio me falando, né, de várias estatísticas e tal. Falei, nossa, eu não tinha pensado para esse lado. Então, quais são essas pessoas, né? Qual a sua rede de contato? Qual o seu network? Não é? A gente precisa ter mentores e ele para mim foi um mentor financeiro, um mentor que me deu um norte, que me deu estratégias, que me direcionou. Se você não tem um mentor de vida, não tem um mentor ali para te ajudar no seu planejamento estratégico, para te ajudar nas suas finanças, a gente só patina, começa só a rodar em círculos. Então esses 3 pilares são importantes. Faça um levantamento. Quais são essas 5 pessoas
que fazem parte da sua rede de contatos e que te promove crescimento, que te ajuda a tomar decisões assertivas, que te ajuda a ter acesso a informações que talvez são informações que não cheguem para você, né? Mas que no momento quando você precisa, você consegue encontrar pessoas que te dêem esse suporte. Faz sentido isso, minha gente? Faz sentido isso, meu povo? Olha só, então, esses são os pilares para você desenvolver uma liderança inteligente, desenvolver uma autoliderança. Liderar, é possível você ser líder, desde que você queira e desde que você busque o seu processo de desenvolvimento. Fez sentido isso? Bora compartilhar essa live, hein? Depois me fala se fez sentido para você, né? Se você conseguiu se imaginar em algum estágio. Autoconhecimento, gestão emocional e rede de contatos. 3 pilares importantíssimos para você desenvolver. Todas as terças e quintas-feiras estamos aqui trazendo esse conteúdo para você, para te ajudar a clarear a sua liderança, a clarear suas ideias, a clarear o seu planejamento, para trazer clareza para o teu propósito, trazer clareza para sua missão, para suas ações. E hoje, o que eu quis trazer aqui para você foi exatamente para te ajudar nesse processo de escolha. Eu quero ser líder de equipes, eu quero liderar minha empresa, ou eu já lidero uma empresa, eu já lidero uma equipe. O que me falta? Talvez o que te falta é isso. Talvez o que te falta é um autoconhecimento, é ter humildade para mergulhar no seu autoconhecimento, ter humildade para pedir ajuda, ter um mentor, ter um profissional que te acompanhe. Talvez o que te falte é mergulhar na sua gestão emocional, é realmente entender as suas emoções e como que você lida com elas no seu dia a dia. Talvez o que te falta é isso, é conhecer quais são as pessoas que fazem parte da sua vida, as 5 principais pessoas que te direciona, não é, que te acompanha, que te faz avançar no seu processo, no seu networking. Tá bom? Voltamos aí na próxima terça-feira, às 12h57. E só lembrando, minha gente, segunda-feira a gente começa a nossa turma de oratória. Devido às eleições, no domingo, alguns dos nossos alunos que estão trabalhando na campanha nos pediram, né, para ver a possibilidade de mudança. Então, vai começar segunda-feira, mesmo se tiver segundo turno, segunda-feira vai ter, né? Então, se você quer desenvolver sua comunicação, mergulhar no seu autoconhecimento, o curso de oratória é para você aí um bom início para você entender mais a sua comunicação, o seu diálogo interno, quebrar crenças que te limitam. E nós ainda temos algumas vagas para esse curso, para que você possa ter esta oportunidade. Te vejo em breve aí, próxima terça-feira, então, às 12h57. Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga aí, que você acredita que precisa ouvir o que foi falado aqui hoje. Obrigado, minha gente. Muito bom tê-los aqui. Grande abraço. Bom restinho de semana aí para vocês. Tchau, tchau.